Olá, esperamos que essa série sobre predestinação possa ser bênção na sua vida, trazendo maior sede pela palavra viva do Senhor e por mais intimidade com Cristo. Seja bem-vindo. Olá, este é o módulo inicial da série sobre predestinação. É um tema sensível, amplo, polêmico, complicado e controverso em larga escala. Se levarmos em conta somente desde a Reforma Protestante até hoje, esse período já se vai mais de 500 anos discutindo o tema. Você já se perguntou, já se questionou se foi você mesmo quem decidiu seguir a Cristo? Ou se foi Deus quem decidiu por você? Quando a gente fala em predestinação, normalmente vem à nossa mente a ideia de que vai acontecer como está escrito, como está determinado. O que será, será, não é isso? Mas então, se vai acontecer como está escrito e determinado, o que será, será, você também já se perguntou, já se questionou se você tem capacidade, condições de tomar decisão por si mesmo, uma escolha própria, por conta própria? Se você realmente tem liberdade de escolha, ou se, na verdade, tudo já está determinado, tudo já está decidido a seu respeito. E se tudo já está decidido a seu respeito, qual é o significado de buscar uma vida reta, uma vida santa? Qual é o significado da santidade na sua vida? E por que as Escrituras nos alertam tantas vezes com relação à carnalidade, às obras da carne e ao pecado? Por que não deixar correr frouxo? Por que não deixar acontecer se já está determinado, se já está decidido como as coisas acontecerão? 2 Coríntios 7:1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 1 Pedro 2:11 prossegue. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Ora, se é Deus quem coloca os pensamentos nos homens, quem determina o seu querer e quem lhe dirige os passos, o que sobra para nós, o que sobra para o homem? Até aí, tudo bem, tudo muito bem. O problema e a confusão surgem quando alguns afirmam que foi Deus quem determinou e que, de certa forma, fez com que os caminhos do homem lhe agradassem. Ou seja, Deus determinou e fez acontecer. Não é difícil a gente imaginar que Deus realmente tenha prazer e se alegre com os caminhos que lhe agradam, que Ele mesmo determinou. O problema também surge quando a gente olha para o caminho daqueles que aborrecem ao Senhor, daqueles que lhe são até mesmo abomináveis. Foi Deus quem determinou, quem pavimentou o caminho do ímpio para que ele viesse a lhe aborrecer, a ser abominável diante dele? A estes, antes de serem criados, foi determinado que eles trilhariam por este caminho abominável diante de Deus, ao passo que outros trilhariam um caminho que agradassem ao Senhor, a uns tendo a perdição eterna como destino e a outros tendo a salvação como destino. Aos ímpios foi negado o Evangelho, estão como que impedidos de crer, porque está determinado que assim procederão e serão abomináveis diante dele. A palavra nos diz, em Provérbios 16:7, quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, faz até que os inimigos tenham paz com ele. Ainda em Provérbios 15:9, o caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça, ele ama. A palavra está falando, sim, de caminhos diferentes, uns que agradam ao Senhor, outros que lhe aborrecem. Dá até uma dor na espinha quando a gente lembra de algumas situações que a gente conhece e vive. Dando um exemplo que está lá em Jeremias, no templo de Jeremias, os pais que sacrificavam seus próprios filhos ao deus Moloque, Baal. Olha só o que a palavra nos diz para dar até um certo alívio diante de uma situação como essa, né? Pais sacrificando seus filhos a um deus estranho, pagão.
A palavra nos diz o seguinte, lá em Jeremias 19:5: porque edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos no fogo, em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei e nem me veio ao pensamento. Uau! Maravilhoso ouvir isso, porque quando você pensa que aquilo tudo aconteceu, e aconteceu de fato, os sacrifícios de criança, dos próprios filhos a um Deus estranho, sendo tudo determinado e conduzido por Deus para que aquilo fosse abominável a Ele, soa um pouco estranho aos nossos ouvidos. Mas a palavra, pelo menos até aqui, a gente pode ver que não é bem assim. Deus afirma no final deste verso: nunca lhes ordenei, nem falei e nem me veio ao pensamento. Ou seja, está sendo bem enfático que aquilo tudo aconteceu, mas não partiu dele. Apesar deste ser somente um módulo introdutório, eu ainda continuo levantando essa questão por um tempo. A saída para o nosso caminhar, há opções para nós. Nós somos, afinal de contas, responsáveis por nossas decisões, responsáveis por nossas atitudes que nos separam de Deus, responsáveis pelos pecados que cometemos, ou não? Nós caminhamos como marionetes e fantoches, impulsionados de um lado para o outro, ou caminhamos como agentes responsáveis, aqueles que detêm a responsabilidade diante de Deus pelo que fazem, suas atitudes e suas ações? Estou falando isso porque a palavra nos mostra em inúmeros versos, em inúmeros lugares, que nós devemos refletir, arrazoar, pensar, ver antes de agir. Vem comigo, vamos lá em Provérbios, né? Em Provérbios 19:2 nos fala assim: não é bom proceder sem refletir. É um statement, é uma afirmação que está dizendo para o homem: não é bom fazer sem pensar, proceder sem refletir. E erra o alvo quem é precipitado. Ou seja, não seja precipitado para não errar o alvo. Não seja precipitado, não haja antes de pensar para você não fazer errado. Efésios 5,15 complementa: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. É outro alerta. Anda com prudência, porque se você andar com prudência, você vai ter um caminho sábio, você vai agir como sábio, seu caminho vai ser de uma pessoa sábia. Se você não andar com prudência, você vai andar como o nécio. Ou seja, a prudência está sendo dita está sendo enfatizada para que nós possamos andar com prudência. A palavra enfatiza e fala muito sobre essa questão da reflexão e da meditação. Olha só, Salmos 19,14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Essa é uma oração. Senhor, que as minhas palavras sejam agradáveis diante do Senhor. Mas não, Senhor, não só as minhas palavras, a minha meditação também possam ser agradáveis diante do Senhor. Davi está vendo bem mais profundo. Não, eu não quero só que aquilo que se possa ver do lado de fora agrade ao Senhor, mas também lá dentro. Ele continua em Salmo 5,1: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende às minhas meditações. Não só aquilo que eu estou falando da minha boca para fora, não só aquilo que se pode ouvir pelos ouvidos. Atende também à meditação do meu coração. A palavra do Senhor nos incitando a arrazoarmos, a meditarmos, a refletirmos, né? a pensarmos antes de agir, sermos pessoas prudentes na terra, em nossos caminhos. Ou seja, existe sim alguma responsabilidade. Somos agentes responsáveis para andarmos como sábios ou para andarmos como nécios. E essa pergunta está no ar, vai continuar no ar ainda. Nós temos razão? Nós temos compreensão das coisas? Nós temos consciência daquilo que fazemos? E nós temos liberdade de escolha ou não? E ainda, o que tem a predestinação a ver com tudo isso?
Bom, durante o tema nós vamos tentar entrar em vários pontos e isso pode ser esclarecido ao nosso coração pela autoridade que tem a palavra de Deus para nós. Mas a predestinação é bíblica? Sim, ela é bíblica, ela é muito bíblica. A palavra predestinação em si, ela aparece somente em 2 capítulos na Bíblia, em Efésios 1 e Romanos 8. Nesses capítulos aparecem 2 vezes, em 2 versos diferentes em cada um. Dá uma olhada aqui, Efésios 1:5 nos fala: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. No mesmo capítulo 1, no verso 11, fala: nele digo, em quem também fomos feitos heranças, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Agora, em Romanos 8, no verso 29 e também no 30, no 29 fala assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. No verso 30, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Esses são os 4 versos bíblicos que se referem diretamente à predestinação, ao termo predestinação. Mas ao conceito predestinação, aquilo que é determinado de antemão, previamente, existem outros tantos. Por exemplo, Atos 4:28, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Também 1 Coríntios 2:7, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Algumas versões diz, antes da fundação do mundo. Vários versículos dão esse entendimento. E ainda tem outro verso que eu vou citar aqui, e dentre outros tantos que iremos citar mais à frente. 2 Tessalonicenses 2:13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então, a predestinação tem em seu bojo, em seu conteúdo, uma questão muito séria, que de quando em quando eu tenho que me deparar com ela. Alguém me pergunta: pastor, eu sou um dos eleitos? E aí, se sim, então, tá claro, eu vou para o céu, eu sou salvo, glória a Deus, aleluia, tá tudo bem para mim. Se eu não sei se eu sou um dos eleitos, o que fazer, como é que eu vou saber, como descobrir, e agora, como é que está a minha vida? E se não, eu não sou um dos eleitos, tenho convicção que eu não sou um dos eleitos, então por que servir a Cristo, por que buscar a Deus? Eu só tenho essa vida para tentar aproveitar, vou fazer ao meu modo. Bom, são questões que sempre são recorrentes, elas vivem acontecendo. E uma coisa que talvez valha a pena a gente dar uma voltada no tempo para entender um pouco melhor essa questão de eleição e de predestinação e de pecado, se voltarmos ao Jardim do Éden, um momento onde o homem caminhava com Deus diariamente, em uma conversa matinal, um tempo de comunhão, e deve ter sido uma coisa tremenda, inimaginável, aqueles momentos que o homem tinha com Deus no Jardim do Éden. Porque o Jardim do Éden tinha de tudo, tudo de bom. Mas o melhor de bom do Jardim do Éden era Deus. Estar ali com o homem, passeando todas as manhãs, conversando, comungando, participando da vida um do outro. Inimaginável. É uma coisa que, se eu parar para pensar, a gente vai e voa muito longe, porque é tudo de bom. Bom, nós temos que trazer então esse conceito. Havia um relacionamento profundo, gostoso, maravilhoso do homem com Deus. Foi rompido porque houve o pecado, entrou o pecado. E o efeito do pecado é a separação de Deus. Quando o pecado entrou nesse relacionamento, o Deus Santo teve que se afastar. Na verdade, Deus afastou-se do homem, colocando o homem fora do jardim para ele entender que aquilo não existia mais.
o fruto do pecado foi a separação de Deus, e a separação de Deus significa o quê? Ainda que tivesse o Éden, ainda que tivesse aquela maravilha toda, aquilo não era mais colorido, tinha perdido toda a cor, porque o Éden era coroado com a presença de Deus. Bom, essa é a minha visão. O relacionamento com Deus é tudo de tudo, do máximo, do suprassumo. Se era verde, se não era verde, era uma questão a mais. Mas Deus ainda tirou o homem de lá. O homem foi amaldiçoado. O pecado, o efeito do pecado levou o homem a se separar de Deus, e concomitantemente, juntamente com isso, o homem passou a viver um outro tipo de vida, né? Nós sabemos da história. Mas o que eu queria enfatizar aqui é que começou daí. O homem se afastou de Deus pelo seu pecado, pela sua decisão de desobedecer a Deus, de ter escolhido o caminho da desobediência. Foi o homem quem escolheu, não houve incitação do Senhor ao homem, não houve um impulso de Deus ao homem, não houve uma determinação de Deus ao homem. O homem ele podia não ter comido do fruto, ele podia não ter desobedecido a Deus, ele podia não ter feito uma aliança com a serpente, se submetido à serpente, ele poderia ter se submetido ao relatório de Deus. Não, Deus disse para não fazer, não vou fazer. Mas ele decidiu ouvir a serpente, se submeteu ao relatório que a serpente trouxe. E aí a coisa começou a degringolar de verdade. O efeito do pecado trouxe a separação do homem de Deus. Se não, vejamos, vamos dar uma olhadinha lá no verso de Isaías 59, 2a. Fala assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Eu queria enfatizar um pouco aquele acontecimento lá no Jardim do Éden, né? A quem nós devemos atribuir, na verdade, a queda do homem? Essa é uma questão importante para o desenrolar de todo esse tema, de todos esses assuntos que vamos falar acerca de predestinação. Se a queda do homem for atribuída a Deus, porque alguns afirmam que Deus predeterminou, que Deus marcou, decretou que as coisas deveriam acontecer como aconteceram, né? Ou seja, se Deus determinou que as coisas tinham que acontecer como aconteceram, então Deus determinou o pecado, porque o pecado aconteceu. E se o pecado aconteceu inalteradamente como Deus determinou que deveria acontecer, na verdade como Ele decretou, então Deus também decretou o pecado. Estaríamos aqui dizendo então que Deus é a origem do mal? Deus deu origem ao pecado? Bom, essa é uma questão que nós também vamos discorrer. Mas se a queda do homem não foi atribuída a Deus, mas antes foi atribuída ao homem, ou seja, não foi Deus quem determinou a queda do homem, foi o homem que pecou, autocausado. Ele decidiu agir, ele decidiu fazer e ele fez. Então, pelo livre-arbítrio que Deus havia dado a ele, ele decidiu pela desobediência. Ele poderia ter decidido também pela obediência, pelo bem. Ele decidiu pela desobediência e pelo mal, porque no bojo do livre-arbítrio há esse risco, sim, de fazer uma coisa ou outra. Tudo debaixo da soberania absoluta de Deus. Veja bem, não se compromete em nada a soberania de Deus. Nós estaremos discutindo isso com o tempo, porque Deus é tão soberano, tão soberano, tão soberano e tão soberano que Ele faz o que quer fazer. E se Ele decidiu fazer um homem com livre-arbítrio, Ele o fez. Sabia dos riscos mais do que qualquer um de nós. Na verdade, para Ele não é risco, né? Porque Ele sabia o que estava fazendo. Mas nós vamos entrar nesse contexto mais à frente. Mas o fato é que se a queda do homem, né, a queda da humanidade, foi atribuída ao homem, nós estamos dizendo o seguinte, que o homem caiu por causa dos seus delitos e pecados. Por isso a humanidade se afastou de Deus, por isso que a humanidade se tornou perdida, por causa dos seus delitos e seus pecados. Vejamos aqui o que a palavra nos diz em Eclesiastes 7:29. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Este é um dos versos, tem tantos outros que mostram a participação direta do homem e não de Deus em sua queda.
em sua separação de Deus, o pecado. Estaremos falando bastante mais sobre pecado, sobre sistemas lapisários e outras coisas nos módulos mais à frente. Não perde não, dá uma olhada. Olha o que a palavra nos diz em 1 João 1,5. Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Aleluia. Em Deuteronômio 32:4, Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e nele não há injustiça. Justo e reto é. Então, um Deus misericordioso e justo, Ele é todo misericórdia, Ele é todo justiça. Ao contemplar tudo isso, né, e a palavra nos afirma que alguma coisa de maravilhosa aconteceu antes da fundação do mundo, porque nós estamos falando de Deus, atemporal, um Deus que não se confina, não se enquadra, não cabe nesse quadradinho que a gente montou de tempo, espaço e matéria. Nós vamos ver mais sobre isso. Um Deus que está além, muito além de tudo isso, que o tempo para Ele é só uma questão, né? Ele não vive dentro dessa bolha. Ele mesmo, a Bíblia afirma que antes de tudo isso, a sua misericórdia e a sua justiça já estavam agindo. Porque Ele é a justiça e Ele é a misericórdia. Ele tinha um plano de salvação para o homem. Após a sua queda, após a separação do homem de Deus, Deus amou tanto o homem que falou assim, não, eu vou trazer de volta. Mas para isso, eu tenho que trazer de uma maneira que a minha justiça possa não ser comprometida. E a minha misericórdia entrou em ação. Então esse plano é a coisa mais perfeita e maravilhosa e tocante ao nosso coração. É o que move com força a minha alma, ao ver e reconhecer o senhorio de Deus e o amor de Deus que agiu para buscar o homem de volta para esse relacionamento. Então Ele preparou para o homem. A misericórdia e a justiça de Deus entraram em ação. Daí nós temos que debaixo da misericórdia estão aqueles que voltaram, que tiveram acesso e quiseram esse relacionamento de volta. Então a misericórdia trouxe os eleitos, aqueles que estavam, né, debaixo de Deus novamente, estavam debaixo da luz novamente, que amaram mais a luz do que as trevas. E aos outros que não receberam, eles foram condenados, eles eram os não eleitos, os que ficaram perdidos. Observe, nós vamos falar sobre esse plano de Deus, que é a coisa mais perfeita que já existiu, porque tudo que vem de Deus assim o é. Ele contemplava que a justiça de Deus não poderia ser bypassada, não poderia ser pulada, tinha que se cumprir. E quando você vê a justiça de Deus colocando homens sendo condenados e perdidos, não é porque não houve opção, presta atenção nisso. A opção Deus deu a todos, porque Ele amou a todos. A questão aqui é que eles foram condenados pela justiça, porque não aceitaram aquele que se fez justiça em seu lugar, aquele que se deu em seu lugar, para cumprir a justiça de Deus. O plano de Deus requereu que o próprio Filho, santo, imaculado, perfeito e justo também, se encarnasse e por amor se desse em nosso lugar. Era o meu lugar ser condenado, era o meu lugar ser separado para sempre de Deus, era o meu lugar permanecer na morte e nas trevas. No entanto, por amor, Jesus pagou o preço. Jesus se fez maldição em meu lugar, para que eu pudesse viver. Eu entendi, eu aceitei e me coloquei debaixo deste amor. E a palavra diz que é isso que precisa, porque não há em mim nada que eu possa acrescentar a essa obra, não há em mim nada que eu possa fazer por minha salvação, porque Ele fez tudo. Quando na cruz Ele falou, está consumado, Ele quis dizer, já foi feito. Aquilo que precisava fazer para trazer o homem de volta a Deus foi feito. Então é em Jesus essa justiça foi cumprida. Então a misericórdia de Deus fez com que todo este trabalho de salvação maravilhoso, magnífico, excelente, pudesse ser consumado. Aqueles que não querem que essa conta seja paga, aqueles que não aceitam o alto preço pago na cruz pela redenção do homem,
esses vão enfrentar a justiça de Deus. Então é disso que se trata. A misericórdia e a justiça continuam em ação, e a misericórdia e a justiça determinam aqueles que são eleitos e aprovados, aqueles que são não eleitos e rejeitados. A misericórdia de Deus, ela é perfeita assim como é a justiça. São atributos divinos. A misericórdia não mancha, não interfere, não macula em nada a justiça de Deus. Na verdade, Deus não tinha obrigação alguma de interferir favoravelmente ao homem. Deus não tinha obrigação nenhuma de resgatar o homem, de buscar o homem, de trazer o homem de volta. A palavra é clara que ele fez por amor, porque ele amou. Ele quis, ele buscou o homem por amor, não por obrigação. Bom, dito isso, não havia nada em mim que eu pudesse fazer, foi tudo obra dele. A salvação é a iniciativa de Deus, do amor de Deus, e toda a obra, todo o trabalho foi feito por ele, para que o homem pudesse ter o caminho pavimentado de volta a Deus. Então, quando nós vemos aqui em Salmos 89:14, dizendo: justiça e juízo são a base do seu trono, misericórdia e verdade irão adiante do seu rosto. Misericórdia e justiça andando igualmente, ou seja, ele é misericordioso e ele é igualmente justo. Salmo 116:5, o Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. Nunca é pouco e nunca será pouco falar sobre o alto preço que Jesus pagou por mim e por você. Um preço de morte, um preço de cruz, por carregar sobre si as nossas iniquidades. A maldição que estava sobre nós, ele carregou. Ele desviou a ira de Deus que estava sobre nós para si próprio, se tornando maldição em nosso lugar. Então Jesus, na morte dele, pela fé eu tenho a minha morte, porque ele morreu em meu lugar. Na sua ressurreição, pela fé eu tenho a minha ressurreição. Eu terei um lugar com Deus, eu terei uma vida eterna com Deus, porque ele ressurgiu, o preço foi pago, e eu estou livre para entrar hoje na presença de Deus, justificado, redimido e santificado nele, pelo sangue derramado naquele lugar, no Monte Calvário. Jesus comprou o meu caminho de volta ao Pai. Glória a Deus, aleluia. A palavra nos diz o seguinte, dá uma olhada, Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, ou seja, Deus partiu dele, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, totalmente largados, abandonados e condenados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, pelo favor imerecido de Deus sois salvos, porque não é porque nós tínhamos alguma coisa para oferecer, foi por amor, foi pela entrega de Jesus, por amor a nós, que nós fomos salvos. Isaías 53:6 complementa dizendo que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Caiu sobre Jesus a nossa iniquidade, o nosso peso de pecado e a nossa maldição. E hoje nós somos salvos por Cristo, por esse sacrifício que ele tomou o nosso lugar. Foi por amor que ele pagou esse alto preço. Por isso somos livres, salvos e justificados. Em tudo isso, nesse plano maravilhoso de Deus para a salvação do homem, nós vemos o amor de Deus sendo derramado a todos os homens. Nós vemos a graça de Deus sendo estendida a todos os homens. E nós vemos a justiça de Deus sendo aplicada a todos os homens. Então, quando se fala de salvação e predestinação, nós nos deparamos com interpretações para todos os tipos e todos os gostos. Mas uma coisa tem que ficar firme, tem que ficar em evidência em tudo isso, é que tudo é feito em Cristo Jesus. É nele, é através dele, é por ele,
é em Cristo Jesus. A palavra nos diz, olha só, Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, somente nele, somente em Cristo Jesus. Romanos 8:1a, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa salvação, Jesus, o Cristo. Então a palavra, quando eu falo a palavra, é aquilo que nos foi dado, as Escrituras. É o pressuposto da fé cristã, é a arma que a igreja tem, é a regra de fé e prática da igreja, as Escrituras sagradas. Elas nos foram dadas para a nossa orientação, para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para o nosso entendimento. Então nós temos as Escrituras, nós temos a Palavra de Deus, que funciona com autoridade sobre nós, como regra de fé e prática. Tudo que eu creio está baseado ali, porque assim Deus fez. Foi Ele quem fez, foi Ele quem criou, foi Ele que montou tudo isso. É parte dEle, é decisão dEle. Começou dele, originou-se nele, e ele preserva e nos traz hoje como regra de fé. A palavra nos diz, entretanto, uma coisa muito séria. Em 2 Coríntios 1,17, nos diz, porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. É uma advertência forte. E o que eu tiro daqui logo de cara? É que existem aqueles que falsificam a palavra de Deus. Ela é a regra de fé e prática de todos nós, da igreja. Mas existem os falsificadores da palavra de Deus. Bom, então por isso cada vez mais eu tenho que pegar aquele entendimento de que tudo é feito em Cristo, porque daí eu começo a identificar aquilo que não vem do original, aquilo que é falsificado. Porque existem aqueles que são falsificadores da palavra e que falam de Cristo com insinceridade. Porque se existem os que falam com sinceridade, pressupõe-se que existem aqueles que falam sem sinceridade. Apesar de usar o nome de Cristo, não se referem a Ele. Apesar de falarem de Deus, não falam de Deus como se estivessem na presença de Deus. Então é uma fala poderosa que a Bíblia, as Escrituras, são a minha regra de fé e prática. Amém. Tem que ser mesmo a regra de fé e prática, mas porque muita gente fala, porque muita gente usa, porque muita gente denota dali várias heresias, várias palavras complicadas, vários enganos, perdeu o peso. Então tem vários grupos que dizem a mesma coisa, que a palavra é a minha regra de fé e prática. No entanto, saem posições diferentes, saem verdades diferentes, saem caminhos diferentes, orientações diferentes. E não é diferença pequena, não é diferença boba, contornável, é diferença na essência. Por isso existe sim falsificadores da palavra. Olha o que a Bíblia nos diz, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Veio do sopro de Deus, veio do coração de Deus, veio do próprio Deus. E proveitosa para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Nós não devemos temer de usar as Escrituras para o ensino, para redarguir, para corrigir ou para instruir, porque Deus nos deu, ela foi inspirada e ela é proveitosa para nos dar tudo isso. Então nós temos que aprender com as Escrituras, ela tem autoridade e tem peso, porque vem do coração de Deus, vem do próprio Deus. E Ele nos dará o entendimento sobre as falsificações que existem da própria palavra. A palavra nos diz que Deus não é Deus de confusão, e você pode acreditar que você não vai errar o caminho, porque Deus está no comando daquele que crê. Ele vai te levar à direção desejada, ao porto desejado. Então use, as Escrituras nos foram dadas a nós, como Igreja do Senhor, para nos instruir, para nos ensinar, para nos orientar no caminho que devemos andar. As Escrituras Sagradas, a Bíblia, a Palavra de Deus, viva,
elas nos falam de Jesus. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que tudo enche em todas as coisas, né? Ele é, e ninguém mais é, né? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o bom pastor, Ele é a porta. Então as Escrituras, elas devem ser interpretadas a partir desta pedra que é Cristo, a partir dele, a partir de Jesus. Nada além disso, sempre segundo Cristo. Existem alguns que tentam, mas não conseguem interpretar, fazer a hermenêutica, a exegese correta da Bíblia a partir de Cristo somente. Então tem uns que interpretam a Bíblia a partir de Agostinho, de Calvino, de Armínio, de Pelágio, de Ellen White, de Joseph Smith, de tantas outras pessoas, e não segundo Cristo. Estou me desfazendo de algum deles? Absolutamente não. Eu só estou trazendo todo o foco a Cristo. Tem que ser segundo Cristo, porque as próprias Escrituras me advertem constantemente a estar sempre checando se a interpretação está sendo feita segundo Cristo. Olha só, 1 Coríntios 4 e 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. A não ir além do que está escrito. Não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Além do que está escrito, nós não podemos fazer isso, nós não podemos acrescentar, acomodar, né, ajustar as Escrituras para que a gente tenha um entendimento que nos convém. Não podemos ajustar, não podemos fazer nenhum aconchambro, nenhuma manipulação. Não devemos ir além do que está escrito. Nem que outros tenham feito isso e sejam pessoas que nós consideramos pessoas que têm uma boa didática, uma boa interpretação, uma boa hermenêutica, uma boa exegese, e aprendemos muito com eles. Sim, aprendemos. Desde que eles não possam ir além das Escrituras. Outra coisa, Colossenses 2,8 nos fala: tende cuidado. Uau, é um alerta. Tem uma luzinha que acendeu assim, ó. A palavra está dizendo, olha, cuidado, presta atenção, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Filosofia muitas vezes tem um raciocínio maravilhoso, parece ser 100% puro, 100% certo, mas não é. E a própria palavra vãs e sutilezas já mostra alguma coisa que não está legal. É sutil, às vezes desapercebido, vem no pacote algumas afirmações que não estão lá. Elas são sutilezas, elas vêm contornando uma verdade, elas vêm por fora de uma verdade, e com o tempo elas até tomam o lugar dessa verdade, né? Vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, não é de Deus. Está mostrando que está sendo trazido isso pelos homens, veio dos homens, não veio de Deus, veio dos rudimentos da tradição dos homens e dos rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Tudo aquilo que não vem segundo Cristo tem problema, está contaminado, não é puro, não veio inspirado de Deus para ensinar, para instruir, para redaguir. Pelo contrário, veio com uma coisa contaminada, que não vai fazer bem. Então, quando a palavra diz tende cuidado, ela está dizendo exatamente isso. Tende cuidado com qualquer afirmação que essas pessoas podem trazer, porque vai fazer você presa. Ou seja, o que é você presa? Vai fazer você vai ser dominado, você vai ser enjaulado, vai ser prendido com essas coisas de filosofias e vãs sutilezas e rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Toma cuidado que isso pode te prender. Toma cuidado que isso pode te enlaçar. Pode fazer você ficar preso dentro dessa janela de entendimento que não é de Deus e não é segundo Cristo. Então são advertências fortes, não minhas, são advertências fortes das Escrituras contra falsificadores da palavra. E aí não vai nenhuma ponta minha. Deus sabe do coração, Deus sabe que eu estou falando verdade. A Agostinho, a Calvino, a Armínio, a Ellen White, Joseph Smith, ninguém. Eu poderia citar uma lista enorme aqui. Não vai nenhuma orientação para jogar tudo isso fora. Pelo amor de Deus, não é o que eu estou dizendo. O
que eu estou dizendo é que nós temos que nos firmar naquilo que é segundo Cristo, para evitar sutilezas, evitar filosofias, evitar que os rudimentos do homem e do mundo possam nos nortear, possam nos conduzir, né? Então existe sim muitas advertências, então é debaixo de muito temor e muito tremor que nós devemos falar das coisas de Deus, porque toda a glória e toda a honra tem que ser dada a Jesus, e somente em Cristo nós devemos firmar os nossos pés, porque Ele é a rocha. Efésios 1:23 nos diz que é o seu corpo a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Uma outra versão, que é o seu corpo a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Jesus. Outra versão, que é o seu corpo o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Ele é o centro. Vale aqui um esclarecimento, abrir um parênteses, não se trata de marcianismo, né? Aquele falso profeta do segundo século que dizia que nós deveríamos rejeitar o Velho Testamento. Absolutamente não, não se trata de nada disso, porque toda a Escritura ela é proveitosa. A Bíblia fala que as Escrituras falam dele mesmo, todas, do início ao fim. Nós já comentamos isso. E outra coisa, aqueles que acham que as palavras de Jesus têm um peso maior do que as palavras de Paulo, de Daniel, de João, de Jeremias, dos Salmos, não entenderam as palavras de Jesus. E aqueles que querem dar um peso totalmente distinto, separar o ensino bíblico do ensino de Cristo, está tentando ir por um caminho insano. Não é o caminho que as Escrituras mostram. Só dando esse parênteses, porque alguns, quando eu falo de interpretar as Escrituras segundo Cristo, entendem que eu estou fazendo isso, porque existe uma corrente muito grande no meio evangélico, né, que tenta classificar aquilo que eu creio que veio de Cristo, aquilo que eu creio que veio dos profetas ou de outros escritores judeus e por aí vai. Amados, cuidado, esse é um caminho perigoso, esse é um caminho de filosofia e vãs sutilezas. A palavra de Deus é inspirada por Ele e ela é apta, proveitosa para o nosso ensino, toda ela. Não tem nada, absolutamente nada a ver com esse marcianismo, do marcião, né, do segundo século, e muito menos com as coisas bem novas até, que estão filtrando. Não foi isso que Jesus disse, e não é isso que Jesus teria dito. Alguns chegam ao ponto de dizer que se formos seguir o Velho Testamento, nós estamos seguindo por um caminho diabólico, por um caminho falso. É por aí mesmo que esse século quer levar as coisas, né? Esse pós-modernismo quer descaracterizar as Escrituras, mas não consegue absolutamente, porque só nela há vida. A palavra do Senhor é viva, né? E Paulo diz que tem uma maneira clara da gente destruir os conselhos e as fortalezas que são montadas e são criadas desde o primeiro século, aliás, desde sempre, né? Como elas podem ser quebradas. Vem comigo em Colossenses 2:3, a palavra diz: no qual estão escondidos todos os tesouros da soberania, da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2 traz uma fotografia de Cristo simplesmente estupenda, maravilhosa, e mostra Ele como sendo o centro de todas as coisas. Aqui está dizendo que nele estão escondidos todos os tesouros. É tremendo, isso faz a gente quebrar sofismas e fortalezas e conselhos, né? E 2 Coríntios 10:5 confirma outra coisa: levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Qualquer entendimento que você tenha a partir das Escrituras ou não, vindo de qualquer lugar, ele é trazido a Cristo, a obediência de Cristo, e ali ele é depurado, ali aparece o que é falso, o que é verdadeiro. Que o Senhor continue a trabalhar em nossos corações, porque o nosso caminho é firme, é reto, porque nós não estamos sozinhos. Ele é a nossa entrada, Ele é a nossa saída. Ele nos conduz, nós não estamos dispersos, nós temos um pastor que cuida das ovelhas. E a igreja tem um cabeça, que é Cristo. Ao falarmos sobre predestinação, nós teremos que falar sobre calvinismo. É indispensável, porque no sentido teológico ou histórico, o calvinismo está sempre associado à doutrina da predestinação, onde eles afirmam que somos predestinados ou não, dependendo da vontade de Deus, que é incondicional, seja para aqueles que Ele levou, escolheu para a salvação,
quanto daqueles que ele levará para a condenação eterna. Ou seja, Deus escolheu incondicionalmente, determinou incondicionalmente aqueles que seriam salvos e aqueles que seriam condenados. Chamamos predestinação ao eterno decreto de Deus, pelo qual ele determinou consigo mesmo aquilo que ele quis que ocorresse a cada homem, porque não fomos criados em condições iguais. Certamente a vida eterna é preordenada para alguns e a perdição eterna para outros. Portanto, como todos foram criados para um ou outro destes fins, falamos deles como predestinados para a vida ou para a morte. Institutas de Calvino. Pelo decreto de Deus, para a manifestação da sua glória, alguns homens e anjos são predestinados ou preordenados para a vida eterna através de Jesus Cristo, para o louvor da sua graça gloriosa. Outros sendo deixados agir em seus próprios pecados para a justa condenação deles, para o louvor da sua gloriosa justiça. Confissões de Fé de Westminster. Deus não adota a esperança à salvação a todos indiscriminadamente. Ao contrário, ele dá a uns o que nega a outros. Institutas de Calvino. Bem, alguns já afirmam que no calvinismo o homem não é condenado por rejeitar a Deus, mas por ter sido rejeitado por ele. Eleito ou não eleito, não há nada que eu possa fazer, já está definido. Mas como o calvinismo se posiciona com relação à razão, à consciência e liberdade de escolha? O Espírito não confere ao homem a faculdade da escolha, mas sim o poder de escolher de modo correto. Ronald Wallace. O homem possui uma vontade que é livre, mas para fazer o mal. Por quê? Porque ele é movido pelo prazer e pelos seus próprios apetites. João Calvino. O homem ainda possui uma vontade, mas ela é cativa da tirania, do pecado e de Satanás. João Calvino. O Senhor rege a mente dos homens. Somos compelidos a sujeitar o próprio arbítrio ao impulso especial de Deus. Institutas de Calvino. Assim, se deve entender que todas e quaisquer eventuações que se percebem no mundo provêm da operação secreta da mão de Deus. João Calvino. Quando a gente fala de predestinação, muita coisa precisa ser esclarecida. Eu pensava que a predestinação não era uma coisa central no Evangelho do Reino, que a gente tinha que se esforçar para manter a unidade do Espírito, porque nós tínhamos concordância em coisas primordiais, essenciais e fundamentais acerca do senhorio de Cristo, da salvação, da única mediação entre ele e os homens, tantas coisas essenciais, nós tínhamos concordância. Mas depois eu pude perceber que, apesar de não ser central, a predestinação muda a forma com que nós vemos a Deus e a forma com que nos relacionamos com Ele. Então, é uma coisa sim que precisa ser trazida à mesa, precisa ser equacionada, aprendida, para que nós possamos ver ao Senhor de uma maneira clara, melhor, mais próxima, mais nítida e possamos aumentar a nossa intimidade com Ele. Olha só o que nos diz o texto de Efésios 4:3. Esforçando-vos diligentemente para guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Infelizmente e tristemente, o que se vê não é, ou nem sempre é, uma discussão sensata, um debate equilibrado, de pontos de vista diferentes, mas antes são imposições de ideias que já se tornaram escriturísticas, já se sagraram escriturísticas e não podem sequer serem questionadas porque são bíblicas. Nossa doutrina é a doutrina claramente revelada das Escrituras. Lorraine Boetner.
Uma exposição plena e completa do sistema cristão só pode ser dada com base na verdade conforme estipulada no sistema calvinista. Loraine Boettner. O calvinismo é o puro cristianismo bíblico em sua mais clara e pura expressão. Leonard Copes. O calvinismo é o único sistema que é verdadeiro à palavra de Deus. Kenneth Talbot. É questionável se uma teologia dogmática que não seja calvinista seja verdadeiramente cristã. Arthur Constance. É um apelido chamá-lo calvinismo. O calvinismo é o evangelho e nada mais. Charles Spurgeon. Alguns teólogos calvinistas, sequestrando, trazendo, patenteando a expressão, a chamam de predestinação bíblica. E, de certa forma, afirmam, e uma forte afirmação, de que a salvação não é para todos, e a salvação não é para quem quer. Esta é uma das grandes e fortes marcas do calvinismo. Essa aqui é uma outra marca registrada do calvinismo, é de que a cruz de Cristo não assegurou a salvação de todos os homens, somente a dos escolhidos. Ou seja, Cristo veio para alguns, Cristo não veio para todos. A morte de Cristo foi somente para os eleitos e não para todo mundo. Isto é um insulto sem tamanho a Deus e um insulto sem tamanho à cruz de Cristo. Mas tudo que se levanta, qualquer palavra que se levante contra essas ideias, contra o calvinismo, ela é rebatida sem meias palavras. Não pode ser possível que os inimigos da predestinação de Deus não vejam uma coisa tão clara e evidente, a não ser que o diabo tenha arrancado seus olhos e eles tenham se tornado vazios de toda a razão. João Calvino. Uau! Uau! Na verdade, existem inúmeras passagens e referências bíblicas que norteiam interpretações completamente distintas e diferentes dessa calvinista. Interpretações que nos levam a entender a abrangência, a completude do convite à salvação que nos foi dado por Jesus. Dá uma olhada em Lucas 5,32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Por que Jesus disse isso? Vamos entrar depois um pouco mais para entender isso. Mas ele está dizendo, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Não dá para a gente enfiar aí a palavra eleitos, né? Eu não vim chamar qualquer um, eu vim chamar os eleitos. Não, ele começou mostrando, que ele veio para aqueles que se arrependerem, e pela fé nós vamos entender que é a salvação de todo o que crê. Apocalipse 22:17b fala assim, e quem tem sede, venha. Não é aos que eu elegi, venha. Não, quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Não é quem puder, quem eu deixar. Quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Antigamente existiam as concordâncias bíblicas enormes, E eu trabalhei muito com elas, muito legal. Mas hoje está mais fácil. Existem aplicativos que você consegue ler o original e as traduções, as interpretações do original na língua inglesa, em português, em tantas outras, e fazer ainda um estudo. Não é uma palavra final, mas você consegue se adentrar mais no significado dos termos e das palavras. A que eu uso chama-se Strong, e eu estou usando esse exemplo aqui no inglês, da versão King James, da palavra whosoever, que quer dizer todo aquele. Você pode fazer em português. Pesquisando whosoever, todo aquele, eu encontrei 1245 ocorrências na palavra. É coisa pra caramba, é muita coisa, de todo aquele, todo aquele. E em 1075 versos. É um montante bem significante. E o que diz que essa palavra significa nesses textos? O que significa todo aquele? Todo aquele significa cada um, tudo e todo. É um pacote, é tudo.
Não é um pedaço, é um todo. Não é uma parte, é um todo. É o significado de todo. Tudo aquilo que você pensa que você pode definir um todo, é essa palavra, todo aquele, whosoever. Não dá margem a você pegar esse todo e dizer, não, é só esse pedaço. Vamos lá para ver o que eu quero dizer? João 11:25, que é um statement, uma afirmação que eu amo. Novamente Jesus dizendo que ele é, eu sou a ressurreição e a vida. Amém. E todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. São duas afirmações fortes. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele não designou um grupo, ele falou todo aquele que crê. A gente sabe, pelas próprias Escrituras, que nem todos aceitarão esse convite, nem todos virão a Cristo, nem todos o receberão como o Senhor, nem todos vão entregar sua vida a Ele. Mas o convite foi feito a todos, todo aquele. Olha só, Romanos 10:11. Todo aquele que não crer, que nele crer, não será confundido. Todo aquele que nele crer não será confundido. Ou seja, de toda a humanidade, aquele que crer nele, aquele que crer em Jesus, não será confundido. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Para a justiça dos eleitos, para a justiça dos escolhidos. Não, essa justiça é para todo aquele que crê. Existem margens, né, para você começar a dizer, mas quem vai crer só são os eleitos. Aos outros não é dado crer. Ou seja, eles estão impedidos de crer. Nem que eles queiram, eles não vão crer, porque eles não foram eleitos. Isso aí é uma coisa que a gente vai ver que existe muito ajuste na palavra. A gente não pode, ela não autoriza a gente a pensar assim, né? Mais na frente eu vou falar de suscetibilidades também, porque o nosso coração aqui é honrar o Senhor, não a ninguém mais, né? Atos 13:39 fala, porque por ele é justificado todo aquele que crê. Não é por ele é justificado o escolhido, o eleito, né? Aquele que foi reprovado nunca será justificado por ele. Não. Por ele é justificado todo aquele que crê. Aqui está falando de salvação, essa justificação aqui. Da mesma forma que Romanos 1:16a fala de salvação. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Poder de Deus que salva, poder de Deus salvífico. Para quem? A palavra está dizendo, para quem é este poder tamanho que salva? Para aquele que crê, para todo aquele que crê. Então, o calvinismo normalmente pega essa palavra todo mundo, todos os homens, todo aquele, e diz que existem exceções. Se você pegar para examinar textos e contextos, em alguns casos sim, você percebe muito claro no texto do que está se tratando aquele assunto. Mas você vê aplicações em relação à salvação e nenhuma delas dá para você enxugar ao ponto de dizer que não, aqui só se refere a um grupo, não a todos, né? Nós vamos devagar para a gente não vai passar, não queimar etapas, né, no entendimento. Mas como eles definem que Deus ama e deseja salvar somente o escolhido, aquele que é pecador e reprovado não tem condições de ser salvo, por isso o amor de Deus não é derramado nele. Porque se fosse derramado o amor salvífico de Deus, essa pessoa jamais deixaria de crer. É complicado a gente estar falando aqui, nós vamos entrar em detalhes depois. Esse é só um módulo inicial, é um módulo de começo, de introdução. E eu não quero me alongar aqui, porque senão vai ficar muitas pontas perdidas para a gente amarrar isso tudo depois, vai ficar complicado. Por isso foi dividido em módulos, que é uma coisa bem extensa, né? Mas eu estou dizendo que a palavra não autoriza isso. Tem um módulo chamado punição dupla, né? Que é uma definição do calvinismo, porque se Deus salva, se Deus morreu por todo mundo e o sangue foi derramado por todo mundo, se você não crer, aquele sacrifício foi em vão. Ou seja, Jesus morreu por você e você não crê, você não toma posse daquilo, então ele morreu em vão por você. Não, absolutamente não. Não quer dizer que ele comprou e ele pagou o preço.
né? E você depois vai pagar o preço também, que você vai ser condenado. Então, ele pagou o preço por você. Você não aceitou, então você foi e pagou o preço. Então, é a punição dupla. Vamos entrar nisso em detalhes. Existe muito sofisma, muita coisa que não está legal, não está bem interpretado nisso aí. Bom, o fato é, para o calvinismo existem exceções em relação a todo mundo, todos os homens, todo aquele que é mais, eles fazem como uma distinção, e a palavra deixa muito claro que é sem exceção. Vamos lá em João 3,16. O que é João 3,16? É a passagem mais conhecida do mundo, do Novo Testamento, do mundo inteiro. Todo mundo conhece, desde pequenininho. Se uma criança ouve essa passagem, ela entende essa passagem. Uma criança que não tenha nem o sistema cognitivo todo pronto, mas ela consegue entender, porque é tão claro, é tão óbvio, é tão autoelucidativa. Quando você vê a palavra dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele, todos que crerem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Infelizmente, esse trecho ele é acochambrado, ele é ajustado para que se entenda o seguinte, que Deus amou os eleitos de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que os eleitos que crerem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Não é o que uma criança entenderia, não é o entendimento dessa palavra. Essa palavra mundo aqui se refere a todos, não aos eleitos, não a um grupo, não a uma porção, porque Deus amou os eleitos de tal maneira para que aqueles eleitos que crerem sejam salvos. E no verso seguinte, porque Deus enviou seu Filho ao mundo para que, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus mandou o seu Filho ao mundo para que não condenasse ao mundo, para que o mundo fosse salvo. É só substituir essa palavra mundo por eleito, é a compreensão calvinista. Porque Deus enviou o seu Filho aos eleitos, para que não condenasse os eleitos, mas para que os eleitos fossem salvos por ele. Não é o que o texto diz. Não é. E a gente não pode fazer ele dizer isso, né? Não podemos ir além do que está escrito. Está escrito que é o mundo. E é o mundo que a gente tem que entender. O amor de Deus foi para o mundo como um todo. O convite da salvação, do Evangelho, do sacrifício de Cristo para a salvação foi para todos. Tito 2,11. A graça de Deus, o favor imerecido de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Não é que a graça de Deus se manifestou para todo mundo, ele decidiu salvar os eleitos. A graça de Deus se manifestou de maneira salvífica para todos os homens. Todos os homens aqui não são alguns homens. Todos os homens, nesse contexto, significa todos os homens. Se manifestou Salvador. Nós sabemos que nem todos serão salvos. As Escrituras nos afirmam isso e afirmam a razão por que não serão salvos. Porque não reconheceram, não receberam, não entregaram sua vida ao Salvador, né? Mas isso não tem a ver com o convite, isso não tem a ver com o sacrifício, que foi amplo, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois é, tirou do mundo o pecado? Não, todo aquele que crê. Nós vamos entrar mais forte nisso. 1 Timóteo 2,6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunhos ao seu tempo. Jesus deu-se a si mesmo, ele se entregou por amor, em preço de redenção. Redenção é novamente preço de salvação, é o poder salvífico de Deus por todos. Ele se entregou por todos. Não está dizendo, não cabe aqui a gente falar que ele se entregou por os eleitos. Ele se entregou a preço de redenção. Esse alto preço pago foi de redenção para todos os homens. Dá uma olhada em Romanos 5,18.
Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, vou ler de novo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Qual foi isso? Foi lá naquela queda, foi lá no Éden, né? Aquela ofensa veio o juízo, a justiça de Deus, a partir dali agiu sobre todos os homens, sem exceção, todos os homens, para condenação. O que a palavra está dizendo? Todo mundo foi condenado por aquela ofensa do jardim do Éden, sem exceção. E a concordância aqui, o calvinismo entende e aceita esse todo mundo, todos os homens, como todos os homens, né? Então existe concordância 100% plena, real aqui. Todos os homens condenados por causa de uma ofensa. No mesmo verso, e a palavra diz assim, assim também, fazendo relação entre o que acabou de afirmar com a outra afirmativa. Por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Então o texto foi dividido em duas partes. Por uma só ofensa, veio a condenação sobre todos os homens. Bom, assim também, por um só ato de justiça, veio a salvação, né? Por um só ato de justiça veio a graça para todos os homens, para quê? Para a salvação, a justificação de vida. Esse todos os homens aqui, para o calvinismo, são os eleitos. O primeiro todos os homens que condena todo mundo, é todos os homens que condenam todo mundo. Esse segundo, assim também, ou seja, esse segundo, que por um só ato de justiça foram salvos, esses todos os homens, são os eleitos. No mesmo texto, a palavra é a mesma, o significado da palavra é o mesmo, mas para adequar o entendimento geral de que só os eleitos podem ser salvos, só os escolhidos, não tem chance de você e eu crermos se nós não formos escolhidos. Pois é, não é todos os homens. Se a palavra quisesse dizer diferente de todos os homens, ela não falaria todos os homens. O que é que o autor usaria se ele quisesse dizer todos os homens? O que é que o autor, Paulo no caso, em Romanos, diria se ele quisesse dizer, olha, a salvação por um ato de justiça veio sobre todos os homens? O que ele falaria? Ele falaria todos os homens, não tem outra palavra para ele mencionar que essa salvação é ampla, esse convite é amplo. Da mesma forma, ele usaria todos os homens para dizer que por uma só ofensa veio a condenação sobre todos os homens. Por que é que agora eu tenho que ir além do que está escrito e dizer que essa outra parte, que todos os homens, por um só ato de justiça foram salvos, se referem só a um grupo de pessoas, só uma parte de todo, não a todo, mas uma parte. Eu estou adulterando o conteúdo. Eu estou adulterando a afirmação bíblica de que o convite, por um só ato de justiça, a graça veio sobre todos os homens, dizendo que a graça, por um só ato de justiça, veio a um grupo pequeno, não ao todo. Muito complicado. Por que eu resolvi entrar nisso, apesar de ser só um módulo introdutório? Resolvi falar um pouco mais sobre essa parte. Lógico que a gente vai entrar bastante aqui, vai dissecar um pouco mais. Mas por quê? Para dizer que a verdade, a palavra me autoriza a falar o que eu vou falar. Que há esperança para mim, há esperança para você, há esperança para todo mundo. Nós não estamos condenados de antemão. Não é essa a verdade bíblica. Não é essa a verdade da cruz. Não é essa a verdade de Jesus. A verdade de Jesus é que há esperança para você. Há esperança, você pode se achegar com confiança, porque Ele te abraça. Ele está esperando exatamente isso. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. A palavra nos traz esse convite é real, é poderoso, é firme e não muda, né? Porque realmente todos os homens entraram em desgraça, de pecado, todos nós, tanto que Jesus falou, eu vim para os pecadores. Se você é um pecador, Ele veio para você. Então Ele veio por você, e ninguém pode tirar isso de você, ninguém. Você pode olhar com esperança para o amanhã, porque ainda há tempo de salvação, ainda há graça. A graça foi estendida a você e a mim e a todos.
Creia nisso, porque é esse o convite. Nós não podemos manchar esse convite, nós não podemos mudar esse convite tão poderoso, tão significativo, tão sublime, tão eterno e tão acima de todas as coisas. É isso que machuca, é isso que insulta a cruz de Cristo, você dizer que ela é seletiva. Vamos ver, vamos entrar com cuidado, como eu disse, tentar entrar no tremor diante de Deus e temor diante de Deus, porque esse assunto é o assunto mais sério da humanidade, o Calvário. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Está consumado. Há esperança para todos, porque um alto preço foi pago.